Boa noite, eu sou Patrick, um dos autores desse projeto, desse trabalho, juntamente com os meus colegas Luciano e Renael, com a monitoria de Jennifer e orientação do professor Dr. Rogério Gondim Costa. O nosso tema é Educação à Distância como uma ferramenta de democratização do acesso ao ensino superior e de redução das desigualdades sociais. Para introduzir, a gente precisa perceber que a educação à distância ela não é uma novidade no mundo. Apesar da gente ter como um avanço nos últimos tempos, ela é datada no século XV pelos autores pesquisados, que inicialmente ela acontecia por meio de correspondências, mas foi lá no século XIX, com a regularização dos serviços postais, que a educação à distância começou a chegar para mais pessoas, mas ainda não era educação de nível superior. Nos últimos tempos, ela vem ganhando destaque, principalmente com o advento das novas tecnologias da comunicação e informação, que proporcionaram, fizeram com que as pessoas precisassem somente de acesso à internet e um dispositivo móvel para conseguir estudar, coisa que até então era limitado às pessoas que moravam nos grandes centros urbanos, porque a educação até então ela acontecia de modo presencial. Então, a dificuldade que as pessoas tinham, principalmente as pessoas pobres, de adentrar a universidade, de ter uma ascensão social, uma possibilidade de desenvolvimento de carreira, era muito limitada, principalmente para aquelas pessoas com limitação financeira. Então, a educação à distância, ela possibilitou a redução dos custos de infraestrutura, porque não precisa construir prédios e montar toda a estrutura física para que as pessoas cheguem à universidade. Hoje, por meio da educação à distância, a universidade chega até a casa das pessoas ou até um polo de apoio onde elas vão somente uma vez por semana. Então, o barateamento dos custos de infraestrutura fez com que as mensalidades também reduzissem de valor, o que fez com que as classes mais baixas, menos abastadas socialmente, elas conseguissem entrar na universidade e ter a possibilidade de ascensão profissional. A gente sabe que adentrar a universidade não é uma garantia de que a gente vai ter um desenvolvimento profissional, mas ela aumenta muito a chance da gente conseguir ter acesso a uma melhora da qualidade de vida e de desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, introduzindo, a educação à distância ela possibilitou a expansão do acesso ao ensino superior. Pode passar, gente. O nosso objetivo, então, é identificar de que forma a educação à distância contribui para a redução da desigualdade de acesso ao ensino superior. Basicamente, o que a gente quer entender é como a educação à distância ajuda a classe trabalhadora e o mais pobre a adentrar a universidade. Pode passar. Para alcançar os resultados da nossa pesquisa, nós fizemos uma pesquisa no banco de dados do Google Acadêmico entre os dias 21 e 28 de setembro, e nós utilizamos os descritores oportunidade de ensino, educação à distância, democratização do ensino e classes sociais. A nossa pesquisa aconteceu, a gente fez uma pesquisa avançada e utilizamos todos os descritores em qualquer parte do artigo. E só pesquisamos somente os artigos em português. Inicialmente, a gente conseguiu encontrar 16.400 resultados, mas a gente fez a exclusão daqueles artigos que falavam da inclusão de pessoas com deficiência ou que tratavam da educação básica. E incluímos aqueles que eram coerentes com o nosso objetivo. De que forma? Primeiro, a gente lê os títulos dos artigos e depois a gente lê os resumos. Então, nós escolhemos três, que são Oliveira e Santos 2019, Oliveira e Santos 2020, Guimarães e Xavier 2021, pois ambos os artigos eles abordam diretamente a questão norteadora do nosso trabalho. Agora a Renael vai apresentar os resultados das discussões. Boa noite a todos e a todas. Eu vou falar dos resultados e discussões sobre como a educação à distância democratiza o acesso ao ensino superior. A educação à distância, ela proporcionou o estreitamento das distâncias geotemporais. Mas o que é isso? É aquele rompimento dos limites que são impostos pelo tempo e pelo espaço na educação. Ou seja, o aluno, ele não precisa estar mais no mesmo espaço e ao mesmo tempo com o professor em uma sala de aula.
Mas como foi possível para o EAD proporcionar esse rompimento? Foi possível ao ponto de considerar esse modelo de ensino como um modelo democrático pelo desenvolvimento das novas tecnologias de informação e de comunicação, que trouxeram, junto com a evolução delas, as ferramentas tecnológicas necessárias, adaptadas ao ensino e que viabilizam o aprendizado pela educação à distância. Quando a EAD ela rompe essas limitações impostas pelo tempo e pelo espaço, ela traz a proposta de flexibilização dos horários, né? Tornando uma ferramenta de inclusão daquelas pessoas que estão em lugares mais remotos, bem como o trabalhador que possui uma jornada de trabalho extensa, permitindo acessar os conteúdos em horário em que possui disponibilidade. É comum, por exemplo, nos grandes centros, onde as pessoas que vão para o trabalho, elas precisam pegar várias conduções e passam uma grande parte do tempo se deslocando em ônibus, é comum ver essas pessoas estudando também nos seus horários vagos do trabalho, os horários de intervalo, de almoço, e isso foi possível graças à educação à distância e o desenvolvimento das tecnologias, né, que permitiu essa flexibilização, permitindo a inclusão da pessoa comum, né, que foi o objeto da nossa pesquisa, como, por exemplo, um adulto, pais e mães de família, com extensas jornadas de trabalho, ou que estão em áreas remotas, onde a demanda pelos cursos de ensino superior são insuficientes a ponto de gerar uma oferta que seja interessante para as instituições, dada, né, toda a sinergia que acontece para que seja possível a implantação de um curso, com estruturas prediais, contratação de uma mão de obra que auxilia, né, que são os zeladores, são os técnicos, e também dos professores. Os autores eles consideram que a EAD se tornou uma ferramenta estratégica na geração de oportunidades de acesso ao ensino devido à capacidade de escalar essa oferta, né? Seja tanto na esfera pública quanto na esfera privada, tornando os cursos mais acessíveis, uma vez que atinge o maior número de pessoas sem necessariamente aumentar os custos com infraestrutura e com toda aquela sinergia que eu comentei anteriormente. O Oliveira e Santos, 2019, considera que o EAD está um crescimento de 10% ao ano desde o ano de 2010. Né? Isso reforça para a gente essa ideia de expansão e essa absorção das camadas cada vez mais dispersas da sociedade, né? Levando à oportunidade de crescimento e aumento do capital intelectual das pessoas. Pode passar, por favor, Jennifer. E para concluir, respondendo o questionamento da nossa pesquisa, né, sobre como a EAD contribui para a redução das desigualdades do acesso ao ensino superior, é quando ela permite, por exemplo, que pessoas em locais remotos possam ter acesso ao ensino de qualidade, quando ela flexibiliza esses horários para que pessoas que têm um tempo limitado possam ajustar a educação à sua realidade, quando ela causa um barateio dos custos, né, da implantação desses cursos, pela característica de ser um produto escalável, você consegue atingir o maior número de pessoas não despendendo um recurso que seria necessário para o curso presencial. Pode passar, Jennifer. Por favor. Essas foram as nossas referências, que o Patrick já citou no slide anterior. Por favor, pode passar. E os nossos agradecimentos, né, aos nossos colegas, aos coautores desse trabalho, e também a nossa monitora, a Jennifer, e também o nosso orientador, o professor Rogério. Obrigado.